Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Esporte dessa sexta-feira. Sextou com muita informação do mundo dos esportes para vocês que nos acompanham de uma forma mais alegre, já em ritmo no finalzão de semana que vem por aí. E vamos juntos para mais um Connect Esporte, como sempre, recheado de muita informação. Aqui no nosso programa você fica muito bem informado de tudo o que acontece em todas as modalidades esportivas. É um prazer imenso estar na sua companhia na tela do seu smartphone ou do seu computador para as variáveis plataformas de transmissão que a gente tem, tanto YouTube quanto o Facebook da Connect Brasil TV. E lembrando também que estamos passando no nosso canal 15 para os assinantes da rede Banda Larga. Agradecemos imensamente a sua audiência e vamos juntos para mais um Connect Esporte. Debatendo na edição dessa sexta-feira tudo o que aconteceu na rodada desse meio de semana do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro voltou com tudo e com grandes jogos que a gente vai destacar aqui para vocês em primeira mão. Além disso, temos as notícias do esporte, destacando tudo o que aconteceu pela NBB, do Basquete Brasil, resultados da NBA, NFL, informações aí do Parapan-Americano, temos informações também da nossa seleção de futsal e muito mais. Mercado da bola, trazendo as informações também do futebol internacional que está de volta aí após data FIFA, que a gente vai destacar no Connect Esporte. Não podemos deixar de falar da Copa do Mundo Sub-17, destacando também tudo o que vai acontecer na 38ª rodada da Série B e também destacando para vocês aqui em primeira mão os jogos desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, chega mais porque está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Esporte. Antes de apresentar o Daniel, vale frisar também que temos na pauta de hoje o De Carona com Daniel Godoy, trazendo informações da Fórmula 1 e aqui você fica bem informado do mundo dos esportes. Apresentando para vocês o nosso comentarista diretamente de Vitória, no Espírito Santo, dando uma boa noite e desejando aí boas-vindas ao nosso comentarista Daniel Godoy. Boa noite, Gomes, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, para a alegria de uns e para a tristeza de outros, sextou, mas vamos com calma, porque esse final de semana promete. Teremos Campeonato Brasileiro, Série B, que está na última rodada, Fórmula 1, Mundial Sub-17, Futebol Internacional, Premier League, La Liga e muito mais. Então vamos que vamos, porque o programa de hoje está no ar. É isso aí, então vamos na edição dessa sexta-feira iniciarmos o nosso Connect Esporte, trazendo aí a abertura do Campeonato Brasileiro. Vou passar primeiro os resultados, a tabela de classificação, depois, produção, pode colocar os gols que a gente vai seguir com a análise do Daniel. Tivemos aí pela 33ª rodada o empate entre Cruzeiro e Vasco da Gama por 2-2, destacando o jogo atrasado na 29ª rodada, o Fortaleza aí que ficou no empate com o Botafogo por 2-2 também, grande jogo. 32ª rodada, o jogo que estava atrasado aconteceu no Maracanã, o Fluminense venceu o São Paulo por 1-0 e na 30ª rodada o Flamengo no Maracanã venceu a equipe do Bragantino por 1-0, gol de Arrascaeta. E a tabela de classificação agora sim, com todos os jogos aí, todas as equipes até o momento com os seus 34 jogos disputados. Temos aí o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro com 62 pontos, segunda colocação vai a equipe do Botafogo com 61 pontos na vice-liderança, terceira colocação ocupada pelo Flamengo com 60 pontos, quarta colocação frisando que tem a equipe do Grêmio com 59 pontos, quinta colocação com a derrota para o Flamengo no Maracanã está a equipe do Red Bull Bragantino com 59 pontos. Destacando a sexta colocação, temos o Atlético Mineiro com 57 pontos. Sétima colocação, temos o Atlético Paranaense com 51 pontos. Oitava colocação, Fluminense com 50 pontos. Nona colocação, Cuiabá com 47 pontos. Décima colocação, São Paulo com 46 pontos. 11ª colocação, Fortaleza com 44 pontos. 12ª posição veio o Corinthians com 44 pontos. 13ª colocação, Internacional com 43 pontos. 14ª colocação, Santos com 42 pontos. Temos aí também 15ª colocação, Vasco com 41 pontos. 16ª colocação, a equipe do Cruzeiro com 41 pontos. E destacando aí a parte de baixo da tabela de classificação da Série A, zona da degola, 17ª colocação, Bahia com 38 pontos. 18ª colocação, Goiás com 35 pontos. 19ª colocação vem a equipe do Coritiba aí com 29 pontos. E na 20ª colocação, já matematicamente rebaixado, temos a equipe do América com 21 pontos. Bom, resultados passados, a tabela de classificação também. Produção, pode colocar os gols da rodada, porque vamos começar com a análise do Daniel Godoy para a partida entre Cruzeiro e Vasco da Gama, que ficou no empate por 2-2. Vamos lá, né? Foi um jogo bem legal de se assistir, na minha opinião, porque vi que muitas pessoas acabaram odiando assistir esse jogo. Vi gente falando,
ganhou quem não assistiu. Eu não concordo com isso, porque foi um jogo bastante disputado. Ambos os times jogaram com muita raça. Primeiro vou falar do Vasco. O Vasco acabou abrindo o placar com o Pumita Rodrigues, ele que voltou a ser titular nessa equipe durante essa partida. Embora seja criticado, sempre que ele faz gol, ele faz golaço. Eu lembro no começo do ano, pelo Campeonato Carioca, ele fez um golaço de fora da área diante da vitória do Flamengo por 1-0. E ontem fez outro golaço mesmo, de primeira, sem chances para o goleiro Rafael. A partir daí, a equipe do Cruzeiro acabou indo para cima, mesmo com o placar desfavorável e sem a presença de sua torcida. Não desistiu, empatou o jogo com Arthur Gomes, inclusive um bonito gol. Virou no segundo tempo com Bruno Rodrigues, só que faltou tranquilidade para segurar o resultado. O Vasco foi para cima, teve algumas alterações, como por exemplo o Praxedes acabou saindo, o Rossi foi expulso, mas ainda assim o Vasco teve incríveis 3 gols anulados, impressionante, e acabou empatando no final do jogo com Gabriel Peck. Grande temporada dessa promessa do futebol brasileiro, principalmente no time Cruz Maltino. Ele que começou em 2019 e vem fazendo uma temporada de 2023 totalmente avassaladora, sempre sendo importante para o time do Vasco, e na minha opinião é o grande destaque dessa equipe ao lado do Verratti e do Payet. Grande partida. Eu achei que o resultado foi um pouquinho mais frustrante para o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro estava com a vantagem no placar, virou o jogo. Além disso, está atrás do Vasco devido ao saldo de gols, embora ambos estão com 41 pontos. E o Cruzeiro, enfim, dependendo da combinação de resultados, caso o Bahia, por exemplo, amanhã vença o Corinthians e o Cruzeiro perca a sua partida, o Cruzeiro estará na zona do rebaixamento. E além disso, precisa de muito, mas muito psicológico, entendeu? Pro decorrer do campeonato. A equipe está em 16º lugar e qualquer tropeço pode ser bastante fatal. Bom, é isso aí, em 6 pontos aí o Cruzeiro conquistou 4 nessa luta contra o rebaixamento, então aproveitamento muito bom aí nesse início de trabalho do técnico Paulo Autuori. Então uma partida também, Daniel, que vamos frisar, que é importante na tabela de classificação entre Fortaleza e Botafogo. De um lado Fortaleza, que tenta aí se consolidar mais na parte do meio da tabela, e do outro Botafogo, que contou com a estreia do técnico Thiago Nunes, que precisava da vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas ficou no empate na Arena Castelão contra o Fortaleza por 2-2. Antes de tudo, eu tenho que dizer que a demissão do técnico Lúcio Flávio foi totalmente necessária, porque o time do Botafogo não vinha jogando absolutamente nada. Colocaram o Thiago Nunes, que fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, só que depois foi só tragédia. Foi mal no Corinthians, foi mal no Grêmio, foi mal no Ceará, depois também acabou indo para o Sporting Cristal. Eu já não esperava que o Thiago Nunes iria ajustar o time do Botafogo taticamente, porque faltam apenas 4 jogos para acabar o campeonato. Portanto, ele não vai dar tempo, enfim, de implementar sua filosofia de jogo. O importante qual é nesses momentos finais de Campeonato Brasileiro? É motivar os jogadores no vestiário, entendeu? Fazer com que os atletas tenham raça e que vão na dele, entendeu? Vão na dele, façam o que ele manda. Agora, ajustar o time e começar do zero realmente não vai dar tempo. E eu também não sei se o Thiago Nunes é esse cara, sabe? Bom de vestiário. Eu não sei. Eu acho que ele tem um perfil muito discreto. Do outro lado tem a equipe do Fortaleza, que chegou à marca de 9 jogos sem saber o que é uma vitória. Agora está em 12º lugar com 46 pontos. Tudo bem que o time chegou na final da Copa Sul-Americana, mas poderia tentar rumos maiores, entendeu? Quem sabe uma vaga na Libertadores. Embora seja difícil o Fortaleza cair para a Série B do ano que vem, ainda existe uma certa possibilidade, só que vejo que o time vem caindo bastante. Acabou abrindo o placar com o Iago Pikachu. Ele não é titular absoluto, mas é um jogador muito fundamental para a equipe, consegue dar um ânimo maior para incendiar o jogo, e quando entra sempre acaba deixando sua marca. Depois, o Botafogo acabou empatando em um lance simplesmente bizarro. O Tiquinho Soares foi cabecear para a área, tocar para o Júnior Santos, só que o Brits, que ele arrumou, pelo amor de Deus?
deu um peixinho pro fundo da rede, sem chances para o goleiro João Ricardo, mas que gol contra feio foi esse, pelo amor de Deus. No segundo tempo, o Fortaleza não se abalou, continuou indo para cima, teve inclusive 15 finalizações contra 9 do Botafogo. E para vocês terem ideia, o Botafogo teve 70% da posse de bola contra 30% do Fortaleza. Entretanto, não conseguiu criar praticamente nada. Era sempre aquele toque de um zagueiro para o outro, ou então chuveirinho na área. E mesmo assim, ainda teve a felicidade de empatar com o lateral esquerdo Danilo Barbosa de cabeça. Olha, tudo bem que o Botafogo ainda está disputando o título, mas, ao meu ver, acabou o gás. Na minha opinião, a disputa ficará entre Flamengo e Palmeiras. Vou comentar com mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, agora a gente vai debater um pouco mais, o Daniel, sobre a vitória do Fluminense contra o São Paulo no Maracanã por 1-0. De um lado, o Fernando Diniz, que foi, de certa maneira, vaiado pela seleção na derrota da seleção na terça-feira diante da Argentina por 1-0. Mas na quarta-feira tudo mudou, ele foi abraçado pela torcida do Fluminense. O Fluminense vence com gol de Germancano aí no Maracanã e destacando que o São Paulo segue sem vencer até o momento como visitante dentro do Campeonato Brasileiro. Mas antes da sua análise, produção, tem como aquele vídeo colocar em tela cheia, só pra gente entender mais como que funciona o DNA do técnico Fernando Diniz, e a demonstração disso é do gol da equipe do Fluminense. Tem como colocar aí aquele vídeo só pra gente preparar aquele estudo de toque de bola? Se estiver pronto, pode colocar em tela cheia aí pra gente. Antes da análise do Daniel. Esse vídeo é muito interessante da gente falar, que mostra no início da jogada até a finalização aí do Germancano, quantos toques os atletas do Fluminense dão até o lance do gol. Oi? Tá pronto aí? Isso, pode colocar em tela cheia pra gente, por favor. Pode colocar com áudio. Aí o Daniel analisa logo em seguida sobre a partida, e se quiser opinar também sobre esse gol, pode ficar à vontade. Coloca aí pra gente. Bom, é isso aí, ó, passando para vocês mais uma vez o gol que garantiu a vitória do Fluminense diante do São Paulo, só para vocês entenderem aí essa transição de posse de bola do técnico Fernando Diniz aí, toque muito de versatilidade, ó, é a dinâmica de transições, o campo de defesa para o meio de campo, do meio de campo para a ponta e da ponta para o ataque, para a finalização do Germancano. 5 toques na bola e a finalização do Germancano, e essa aí é a metodologia do técnico Fernando Diniz, de muito toque de bola, e o Fluminense está bem entrosado, tanto tecnicamente quanto taticamente, vencendo a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, Daniel. Bonito gol da equipe do Fluminense, do estilo Diniz, toque de bola. Grande temporada também do Samuel Xavier. É impressionante, ele tem pouca mídia, mas muito futebol. Vem fazendo o ano de 2023 simplesmente fantástico. E não posso deixar de falar do Germancano, porque é impressionante como que ele fede a gol. Porque é o seguinte, ele faz gol com a perna esquerda, faz gol com a perna direita, faz gol de dentro da área, faz gol de fora da área, faz gol de rebote. Esse cara é amigo da bola. Grande vitória da equipe do Fluminense. Vitória bastante merecida também, porque o Fluminense dominou o jogo do começo ao fim. Para vocês terem ideia, o Fluminense teve 24 finalizações contra apenas 4 do São Paulo. Chutes a gols, 8 do Fluminense contra 1 do São Paulo. 60% da posse de bola foi pro Fluminense e 40% do São Paulo. Domínio total do Fluminense. Mas eu vou passar um pano aqui pro time do São Paulo, porque, enfim, perdeu muitos jogadores importantes para esse jogo. Já não contava com o Calheri, mas também dessa vez não jogou com o Rodrigo Nestor, não jogou com o Rames Rodrigues, também não jogou com o Lucas, e além disso teve o Gabriel Neves expulso ainda no primeiro tempo. Desse jeito realmente fica complicado. De qualquer forma, o São Paulo continua sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, e a gente percebe a importância da sua torcida no estádio Morumbi, porque como visitante o São Paulo está realmente sendo uma negação.
Bom, e agora vamos debater aí a vitória do Flamengo diante do Bragantino, Daniel, que deixa viva a esperança rubro-negra ainda pela briga no título do Campeonato Brasileiro de 2023. Olha, foi um jogo totalmente... Não, espera, peraí. Opa, pequeno probleminha no seu áudio, mas foi restabelecido. Pode prosseguir. Olha, tivemos um jogo totalmente disputado, para vocês terem ideia. O Bragantino teve chances com o Eduardo Sacha, que mandou a bola no travessão. Grande jogo também do Rossi. Pelo lado do Bragantino, também não posso destacar o zagueiro Léo Ortiz. Impressionante, que zagueiro bacana, entendeu? É um zagueiro que ganha muitas bolas pelo alto, é rápido e ontem fez um jogaço, deixou o Pedro com muita dificuldade. Do outro lado tem a equipe do Flamengo, que voltou a jogar bem. É impressionante. Parece que o espírito vencedor da equipe está voltando. Grande partida do Luiz Araújo. A Arrascaeta começou a crescer na hora certa, fez mais um gol. Que golaço de biquinho, um belo passe do Pulgar. Enfim, se eu não fosse hétero, na verdade, eu casava com a Arrascaeta, porque que jogador Arrascaeta. Enfim, joga muita bola, pelo amor de Deus. E além disso, pode vir na temporada que vem o De La Cruz, que é o seu companheiro de seleção uruguaia. Grande partida da equipe do Flamengo. Também não posso deixar de falar do Pedro, que voltou a jogar bem ontem, embora ele não tenha marcado seus gols. Fez pivô, criou oportunidades. Outro destaque, Everton Cebolinha. Com o Tite, ele é outro jogador. Ele está muito mais confiante, vai para cima do adversário sem medo, finaliza quando tem que finalizar. Mais um ótimo reforço para o Flamengo nessa temporada. Outro jogador que voltou a fazer um jogo brilhante do seu estilo, Bruno Henrique. Ele, depois que fez aqueles 2 gols na vitória diante do Botafogo, tinha caído de produção, passou até a brigar com a bola, só que ontem, pelo amor de Deus, mudou o jogo, deixou a zaga do Bragantino com muita dificuldade, participou do gol do Arrascaeta. Mais um ótimo jogo do Bruno Henrique. E o Flamengo aos poucos com o Tite, se continuar nessa pegada, cara, pode sim chegar longe. Acredito que o título é difícil, na minha opinião. O Palmeiras ainda é favorito, porque vai vencer todos os jogos, é a minha opinião. Acho que o Palmeiras vence os 4 jogos que restam, mas o Flamengo também tem todas as condições de conseguir esse triunfo. Mais importante do que o título é o Flamengo continuar fazendo sua parte, continuar jogando bem, continuar vencendo seus jogos, porque aí pode ter um final de campeonato brasileiro muito mais digno. É isso aí, grandes análises do Daniel Godoy, passando a limpo aí tudo que ocorreu nas partidas atrasadas nesse meio de semana do Campeonato Brasileiro Série A. Bom, agora vamos destacar aqui aquele giro de notícias do esporte aqui em primeira mão. Produção, pode colocar aí o ilustre das imagens de todas as notícias que a gente vai passar, porque chegou aquele momento da gente começar a informar para vocês o nosso giro de notícias aí do esporte. Mas a nossa notícia que a gente começa assim não é com uma notícia tão agradável. É o falecimento aí do técnico Rubens Minelli, um dos maiores técnicos da história aí do futebol brasileiro. Faleceu nesta quinta-feira aos 94 anos em decorrência de uma infecção. O futebol brasileiro aí acabou perdendo essa quinta-feira um dos seus maiores treinadores, que morreu aos 94 anos em São Paulo. O ex-jogador e técnico Rubens Minelli conquistou aí 4 títulos brasileiros e tem passagens por Palmeiras, Internacional e São Paulo. Destacando aí que a gente deixa aí as nossas condolências e forças aos amigos e familiares aí desse grande técnico que foi o Rubens Minelli. E destacando que a nossa seleção de futsal foi convocada. A Seleção Brasileira de Futsal Masculina está convocada para a última data FIFA de 2023. Nessa quarta-feira, o técnico Marquinhos Xavier divulgou a lista aí com 15 atletas selecionados para enfrentar aí a Costa Rica em 2 amistosos. E agora vamos destacar aqui informações aqui, resultados do Novo Basquete Brasil, o NBB, que tivemos aí nesse meio de semana, mais propriamente partidas de quarta-feira à noite após o Conect Sport ontem. Resultados entre Paulistano e Pato Basquete. O Paulistano venceu por 79-68, o Bauru venceu Caxias do Sul por 94-59, o Franca venceu União Corinthians por 101-56,
96, destacando também a vitória do São José, diante do Botafogo por 96-72. O Unifacisa venceu o Pinheiros aí por 85-78. O Minas venceu o São Paulo por 83-75. O Fla Basquete venceu a equipe do Mogi por 95-86. E o Basquete Cearense que venceu o Corinthians por 78-65. NBA, destacando alguns resultados, tivemos aí a vitória dos Hornets diante do Wizards por 117-114. O Magic venceu aí o Denver Nuggets por 124-119. Os Hawks venceu a equipe dos Nets por 147-145. Os Boston Celtics aí venceu a equipe dos Bucks por 119-116. E destacando que os Spurs venceu os Clippers aí por 109-102, ou melhor, os Clippers venceu os Spurs por 109-102, e os Pelicans que levou a melhor diante dos Kings por 117-112. Destacando aí a vitória dos Suns diante do Golden State Warriors por 123-115, e os Mavericks que venceram os Lakers por 104-101. NFL, vamos destacar alguns resultados, onde os Lions perdeu para os Pacers por 29-22. Os Cowboys venceu aí a equipe dos Commanders por 45-10, e destacando aí a vitória dos Seahawks diante da equipe do 49 Years, que venceu por 31-13. E agora destacando aqui para vocês, em primeira mão, aqui alguns resultados da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Guarulhos acabou sendo derrotado para o Sada Cruzeiro por 3-0, destacando a vitória do Café Vasconcelos diante do Vôlei Renata por 3-2. O Academia de Vôlei perdeu para a equipe do Joinville por 3-1, e destacando que o Suzano acabou perdendo para o SESI por 3-0. Superliga de Vôlei Feminina, o Osasco venceu o Barueri por 3-0, destacando a vitória do Sesc Rio de Janeiro diante do Pinheiros por 3-0. O Vôlei Bauru venceu a equipe do Fluminense por 3-1, e o Minas que venceu aí o Unilife Maringá por 3-1. Vamos trazer algumas informações dos Jogos Pan-Americanos que acontecem no Chile, em Santiago, no Chile, e o Brasil, que até o momento conquistou 242 medalhas até aqui. Vamos destacar aqui resumo aqui para vocês de algumas modalidades. Destacando que o Samuca conquista a 100ª medalha de ouro do Brasil. O dia foi de recordes e vitórias na natação, e um dos esportes mais consagrados no Parapan e um dos melhores resultados do Brasil aconteceu com Samuel de Oliveira, o Samuca, que coroou o quadro de vitórias aí dos Jogos Pan-Americanos com a 100ª medalha do Brasil ao vencer nos 200 metros livres. Aí destacando também no atletismo, o Brasil conquistou 12 medalhas no atletismo dos Jogos Pan-Americanos nesta quinta-feira, com Ariosvaldo Fernandes, que é conhecido como Parré, que levou o 4º ouro nesses Jogos Pan-Americanos, e destacando que também tivemos ouro aí com a Jerusa Geber, e destacando Daniel Mendes, a Aline Rocha, a Vanessa Cristina, que são aí algumas atletas aí diante do atletismo que conseguiu ouro para o Brasil. Já destacando também ouro no ciclismo com a Sabrina Custódia, que conquistou ouro no ciclismo de pista contra relógio 500 metros pela classe C2 com um tempo de 36 segundos e 84 milésimos. Já Bianca Canovas venceu a disputa do bronze sobre a argentina Maria Augustina. E destacando aqui Marina Augustina Curcuneno. No tênis, as brasileiras Meire Cole Durval e Marina Fernandes não conseguiram bater as americanas Miley Phelps e Dana Madison e ficaram com a medalha de prata, perdendo por 2-1 com parcial de 3-6, 6-2 e 10-8. Gustavo Carneiro e Daniel Rodrigues avançaram após vencerem aí os americanos Casey Hatzweig e Conor Stroud, parciais de 6-1, 2-6 e 5-10. Destacando aqui mais algumas modalidades para vocês. No rugby, a seleção mista de rugby de cadeira de roda venceu a Colômbia por 57-52 e faturou o bronze. Futebol de cegos, a seleção de futebol de cegos, o Brasil goleou o Peru nessa quinta-feira por 5-0 e está garantido para a final na disputa aí pelo ouro. Vitória por equipes duplas na bocha. Destacando que na modalidades BC1 e BC2, Andresa de Oliveira, Yuri Saraiva e Micael dos Santos lideraram a vitória do Brasil contra o Equador por 17-4. E também destacando aí no futebol PC, o Brasil venceu a Venezuela por 5-0 aí e garantiu o primeiro lugar no grupo e está na decisão contra a Argentina. A equipe masculina de goalball vai
vai à final porque venceu aí, acabou derrotando a Argentina por 8-2 na disputa de semifinal e joga a final contra a seleção dos Estados Unidos. Destacando também o badminton, os atletas de classe SL4, Ana Carolina Reis, Breno Joan, Eduardo Oliveira e Rogério Oliveira, conseguiram aí passar seus adversários e avançar para as semifinais. E só para encerrar aqui o nosso giro de notícias dos Jogos Pan-Americanos, seleção feminina vai disputar o bronze no basquete. A seleção masculina de basquete venceu a Venezuela por 79-38. Já a feminina não conseguiu avançar à final e acabou sendo derrotada para os Estados Unidos por 60-30. E para encerrar o nosso giro de notícias na edição dessa sexta-feira, vamos destacar o acidente de Mario Balotelli. O ex-atacante da seleção italiana, Mario Balotelli, sofreu um acidente de carro na noite dessa quinta-feira em Brescia, na Itália. O jogador do Adana Demirspor da Turquia precisou ser atendido por uma equipe médica, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas está tudo bem com o Mario Balotelli. Produção, coloca o vídeo pra gente do acidente aí. Olha só, esse é o veículo do atacante italiano Mario Balotelli, que atua no Adana Demirspor aí após esse acidente que aconteceu em Brescia, na Itália. Porém, o importante é que nenhum ficou ferido e nem o Balotelli teve ferimento nesse acidente. Bom, agora vamos destacar aqui dentro do nosso Connect Sport a Copa do Mundo Sub-17, que já se encontra aí, já com jogos definidos na primeira semifinal. Destacando aí que a Espanha acabou sendo derrotada para a Alemanha por 1-0 e hoje, infelizmente, perdemos aí no principal aí para a Argentina nas eliminatórias e no Sub-17. A Argentina derrotou a nossa seleção brasileira por 3-0 e está garantida na semifinal da Copa do Mundo Sub-17. Amanhã teremos a França enfrentando o Uzbequistão, Mali enfrentando Marrocos. E a primeira semifinal já está definida, que será o grande jogo entre Argentina e Alemanha, Daniel. Vamos lá, primeiro eu quero falar da vitória da Espanha diante da Alemanha, na verdade, né? Em cima da Espanha por 1-0. Olha, a Espanha martelou até o fim. Para vocês terem ideia, a Espanha teve 22 finalizações contra 4 da Alemanha. 70% da posse de bola, isso aí já é normal dos espanhóis, contra 30 dos alemães. Só que é o seguinte, chegou no segundo tempo, cometeram um pênalti e Brunner fez um gol da vitória. No final do segundo tempo, o Jiménez acabou sendo expulso e acabou complicando de vez a chance da Espanha de esboçar alguma reação. Grande vitória da equipe da Alemanha. E é claro, também não posso deixar de falar de mais uma derrota do Brasil para a Argentina. A Argentina acabou vencendo por 3-0 com 3 gols de Echeverri. Que jogador, sinceramente, que jogador. É uma das grandes promessas do futebol argentino. Meio campo do River Plate, é habilidoso, dribla, tem inclusive aquele ótimo passe de quebrar as linhas, finaliza muito bem. É uma das grandes promessas do futebol alemão, do futebol argentino, na verdade. Grande promessa. E lamentar mais uma derrota do Brasil, que esse ano da seleção brasileira, seja em qual categoria, seja no feminino, seja no sub-20, seja no principal, é para esquecer. 2023 para a seleção brasileira tem que ser jogado na lata do lixo, porque não dá para aproveitar nada que foi produzido nesse ano. Foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, perdeu para Israel na semifinal do Mundial Sub-20, faz uma campanha patética nas eliminatórias até aqui, e além disso acabou sendo eliminado para a Argentina de maneira vexatória. Tudo bem, galera, perder para a Argentina faz parte, é um time bem treinado. Agora, o time do Brasil teve uma péssima postura dentro de campo, o time da Argentina estava muito bem armado, a equipe brasileira não conseguia sair nem em jogadas individuais, nem no coletivo. E o goleiro da Argentina, se ele quisesse, ele poderá usar o uniforme para o próximo jogo, porque praticamente não trabalhou. Eu gostaria de ter o privilégio que ele tem de assistir o jogo dentro de campo. O futuro da seleção brasileira me preocupa bastante. Bom, é isso aí, destaques do nosso comentarista Daniel Godoy sobre a Copa do Mundo Sub-17. E seguindo agora o nosso programa, vamos destacar a 38ª rodada da Série B, que chega com fortes emoções
tanto na disputa da parte de baixo quanto de quem vai ser os outros 2 clubes que integrarão aí tanto Vitória e Criciúma na Série A de 2024. Vamos passar os resultados, tabela de classificação, e temos um estudo aí de probabilidades aí de quais clubes têm mais chance de subir e outros não, e depois vamos com a análise do Daniel. Os confrontos nessa 38ª rodada serão entre Tombense e Mirassol, Avaí e Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando Londrina, Atlético Goianiense que recebe o Guarani, Ponte Preta mede forças contra o CRB, o Novo Horizontino enfrenta o Criciúma, a Chapecoense enfrenta o Vitória, destacando um duelo entre Ceará e Juventude, ABC e Vila Nova, Sport e Sampaio Corrêa. A tabela de classificação da Série B segue da seguinte maneira: o Vitória já é campeão com 72 pontos, na segunda colocação o Criciúma já garantiu seu acesso na última rodada ao vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0 com 64 pontos. Terceira colocação temos o Juventude com 62 pontos e quarta colocação o Vila Nova com 61 pontos. Destacando que a briga ali segue na quinta colocação Atlético Goianiense com 61 pontos, sexta colocação o Novo Horizontino com 60 pontos, sétima colocação Mirassol com 60 pontos, oitava colocação Sport com 60 pontos, aí ambos dependendo aí Mirassol, Novo Horizontino e Sport, até o próprio Atlético Goianiense de combinação de resultados para tentar garantir 2 vagas. 17ª colocação, parte de baixo da tabela, temos a Tombense com 37 pontos, 18ª colocação a Chapecoense com 38 pontos, 37 pontos, 19ª colocação o Londrina com 28 pontos, já é rebaixado, e também o ABC na 20ª e última colocação com 25 pontos. Antes da análise do Daniel, temos aí a probabilidades de acesso para a elite da Série A, com aí destacando o Juventude com 56,2% de chance de subir, o Vila Nova tem 44,9% de chance de subir, o Novo Horizontino tem 32% de chance de subir, o Atlético Goianiense tem 29,8% de chance de subir, o Sport tem 20,1% de subir e o Mirassol tem 17% de chances de subir. Daniel, o que você espera dessa Série B, que tem tudo para ser uma das melhores aí encerramentos de Série B dos últimos anos? Para mim já foi uma das, se não uma das melhores Série Bs de todos os tempos. É impressionante, disputa emocionante do começo ao fim. Mas vamos lá para os jogos, né? Primeiro eu quero falar da luta contra o rebaixamento. A Ponte Preta, que está em 16º lugar com 39 pontos, enfrenta a equipe do CRB, que não tem mais pretensão nenhuma no campeonato, está em 9º com 57, não vai cair, não vai subir também. A Ponte Preta é o seguinte, depende só dela, se vencer pode dormir tranquila. Agora, se empatar ou perder, vai depender do resultado entre Chapecoense e Vitória, e Sport e qual outro, na verdade, e Tombense e Mirassol. Vou falar desses jogos daqui a pouco. Teremos também Atlético Goianiense e Guarani. O Guarani também não disputa mais nada. Já o Atlético Goianiense, na rodada passada, acabou saindo do G4. Está agora em 5º lugar com 61 pontos. Precisa vencer para não depender de outro. Na verdade é o seguinte, o Atlético Goianiense já não depende mais de si, entendeu? Mas precisa vencer e torcer para que a equipe do Vila Nova tropece, entendeu? Para que a equipe da Vila Nova tropece diante do ABC, que também não está fazendo nada, já está rebaixado há muito tempo. O Vila Nova está em 4º lugar com 61 pontos, assim como também a equipe do Atlético Goianiense. Portanto, a equipe do Vila Nova tem tudo para conseguir o acesso, que é anos e anos que o torcedor espera, entendeu? Portanto, os jogadores do Vila Nova não decepcionem seus torcedores. Teremos também Novo Horizontino e Criciúma. O Criciúma já está na dele, está em 2º lugar com 64 pontos, já subiu após 10 anos. Enfrenta a equipe do Novo Horizontino, que está em 6º lugar com 60 pontos, a apenas 1 ponto de desvantagem em relação ao Vila Nova, que está em 4º com 61. Novo Horizontino vai a campo com tudo, a torcida vai lotar o estádio e a tendência é que o Novo Horizontino vença esse jogo, porque vejo que o Criciúma não está mais tão motivado, já está de férias, já cumpriu seu papel, só que é o seguinte, entendeu? É um time bem armado e também não dá para subestimá-los. O Ceará enfrenta a equipe do Juventude, que é a 3ª colocada. Depende apenas de si também, entendeu? Uma vitória já garante o Juventude na Série A do ano que vem, sem depender de outros jogos.
O Juventude, que foi rebaixado no Brasileirão do ano passado, agora pode estar de volta à elite do Brasileirão. Teremos também o time do coração do Johnny. Johnny, por favor, não chore. O 17º colocado, o Tombense, enfrenta a equipe do Mirassol, que tem ainda remotas chances de conseguir o acesso. Porque para o Mirassol subir, tem que fazer o seguinte: precisa vencer a Tombense e torcer para que todos os outros times, o Vila Nova, o Sport, o Atlético Goianiense, o Novo Horizontino, todos eles tropecem. Portanto, acho muito difícil o acesso da equipe do Mirassol. Se acontecer, eu ficarei realmente muito surpreso. Teremos também Sport e Sampaio Correia. O Sport, que pelo amor de Deus tava com a vaga na Série A na mão, depois começou a empatar uma porrada de jogo, começou a perder também, e agora caiu de segundo para a 8ª posição. Outro time que vive uma situação bastante complicada, está com 60 pontos e tem que torcer, enfim, além de vencer o Sampaio Correia, tem que torcer para que todos os times que estejam à sua frente tropecem. Portanto, acho que ano que vem teremos o Leão na Série B novamente. E para fechar, Chapecoense e Vitória. O Vitória, atual campeão, mas pelo amor de Deus, eles não estão de brincadeira, tá? Mesmo sendo campeão, eles ainda estão jogando sério. Conta com o Léo Gamalho, o artilheiro, pode chegar à marca de 75 pontos. Enfrenta a equipe da Chapecoense, que está em 18º lugar com 37. A vida da Chapecoense é bastante complicada, porque além de vencer o Vitória, tem que torcer para que a Ponte Preta perca para o CRB. E além disso, tem que torcer também para que a Tombense não vença o Mirassol. Portanto, acho, é minha opinião, não estou cravando aqui, teremos a Chape na Série C do ano que vem. A Chape, que passou por momentos bons até, ia chegar na final da Copa Sul-Americana, só que infelizmente ocorreu aquele acidente trágico. Depois disso, nunca mais foi a mesma e agora corre mais sérios riscos de cair para a Série C do Brasileirão. Esses são os meus destaques. Bom, então seguindo aqui a edição do nosso Connect Sport, chegou aquele momento de você ficar bem informado na edição dessa sexta-feira sobre a Fórmula 1, através do quadro De Carona com Daniel Godoy, portanto, produção. Pode colocar a vinheta e depois temos as informações da Fórmula 1 com Daniel Godoy. Vamos lá, primeiro eu vou falar sobre o treino livre 1. Russell liderou à frente de quem? Felipe, o brasileiro Felipe Drugovich. O piloto da Mercedes teve a volta mais rápida do treino livre 1 com 1 minuto, 26 segundos e 72 milésimos. Voltando a falar sobre o nosso brasileiro, esta foi a terceira participação de Drugovich em treinos livres com a equipe britânica. O paranaense também representou no GP de Abu Dhabi de 2022, além do GP da Itália, ocorrido neste ano. Recentemente, o brasileiro também acabou renovando seu contrato com Aston Martin para 2024. Entretanto, ainda não tem assento garantido em outras categorias. O treino, para vocês terem ideia, contou com a participação de 10 calouros, 10 pilotos novos. Tivemos Isaac Hadjas e Jack Demis, da RBR, Robert Schwarzman, da Ferrari, Fedor Silvestre, da Mercedes, World, da McLaren, Felipe Drogovic, da Aston Martin, Jack Dornan, da Alpine, Zach Sullivan, da Williams, Theo Putzner, da Alfa Romeo e Oliver Bowman, da Haas. Sobre o treino livre 2, aí foi com os pilotos titulares. Os pilotos tiveram seu tempo de pista duramente afetado pelas bandeiras vermelhas, principalmente no acidente que envolveu o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, causado por Nico Hülkenberg. Dessa forma, quem levou a melhor foi o piloto companheiro de equipe, Charles Leclerc, que teve 1 minuto, 26 segundos e 906 milésimos à frente de Daniel Ricciardo, que ficou em segundo, Lance Stroll ficou em terceiro, Magnussen em quarto, Verstappen em quinto, e o top 10 foi completado por Tsunoda, Valtteri Bottas e Sargent.
Enfim, a corrida acontecerá no próximo domingo, às 10 horas, horário de Brasília, e este será o último GP da temporada, infelizmente, enfim. Mas a Fórmula 1 vai acabar, mas o de carona com o Daniel não, porque ao longo dos programas teremos novas informações aqui. E é isso aí, essas são as notícias de hoje. Nosso comentarista Daniel Godoy. E agora, seguindo o nosso Connect Sport, vamos destacar para vocês a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Temos aí para vocês que nos acompanham, sabe que aí divide a Série A no nosso Connect Sport em 2 blocos, analisando em cada bloco 5 jogos que complementam sempre a rodada. Então vamos começar com a análise do Daniel para o confronto entre Internacional e Bragantino. Vamos lá, o Internacional, embora não corra um risco muito grande, o Internacional ainda tem chances reais de ser rebaixado. Está a 5 pontos do Bahia, que é o... Não, a 6 na verdade, né? Do Bahia, que é o 17º colocado com 37 pontos. Portanto, o Inter precisa vencer para escapar de vez desse risco. Enfrenta a equipe do Bragantino, que com a derrota de ontem diminuiu a probabilidade de ser campeão. Agora está em 5º lugar com 59 pontos, a 3 de vantagem em relação ao Palmeiras. Tem que torcer, entendeu? O Bragantino tem que vencer o Inter e, além disso, torcer para que o Palmeiras perca para a equipe do Fortaleza, só que eu acho isso muito difícil. Fala outro aí. O que você espera do confronto entre Goiás e Cruzeiro? Goiás e Cruzeiro, o Goiás vive em uma situação bastante complicada, é o 18º lugar com 35 pontos, e do outro lado enfrenta a equipe do Cruzeiro, que se perder pode acabar entrando na zona do rebaixamento caso a equipe do Bahia vença o Corinthians logo mais. Portanto, o Cruzeiro joga a vida neste jogo. Se o Goiás cair também, praticamente decreta o rebaixamento. Só vai conseguir passar o 16º colocado apenas no saldo de gols ou no maior número de vitórias, mas em pontuação fica difícil. Falando um pouco mais sobre o Cruzeiro conseguiu jogar de igual para igual diante do Vasco e agora enfrenta uma equipe que vai provavelmente jogar a vida, entendeu? Muitos acham, o Goiás é um time limitado. Embora seja, pode ter jogadores que queiram continuar na Série A do ano que vem e dessa forma podem não facilitar tanto assim para a equipe da Raposa Celeste, principalmente por um time que já está à beira do precipício. Atlético Mineiro e Grêmio. Atlético Mineiro e Grêmio, outro jogaço de bola. São dois times que fazem campanhas totalmente parecidas. O Atlético Mineiro está em 6º lugar com 57 pontos e conta com o seu artilheiro, Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols, na verdade. E o Grêmio, ainda que seja difícil, luta pelo título. Está em 4º lugar com 59 pontos, a 3 de desvantagem em relação à equipe do Palmeiras. E vejo que será um jogo muito bem disputado, decidido totalmente nos detalhes. O Grêmio tem jogadores como, por exemplo, o próprio Soares, que ainda pode chegar na artilharia do Campeonato Brasileiro, atualmente possui 14 gols. Tem também o Vilhaçante, que é um jogador totalmente decisivo. Do outro lado do Atlético Mineiro, além do Paulinho, não posso deixar de falar do Hulk, porque embora tenha uma idade bastante avançada, consegue contribuir bastante para a equipe, chuta bem de fora da área, além disso, bate pênalti muito bem. Tem outros jogadores, como por exemplo o Guilherme Arana, que pode fazer a diferença. Vejo que será um jogo decidido nos detalhes. E o que você espera do confronto entre Fluminense e Coritiba? Vamos lá, o Fluminense está de férias, não tem mais tantas pretensões no Campeonato Brasileiro, é o 8º colocado com 50 pontos. Do outro lado tem a equipe do Coritiba, que já está praticamente rebaixada. Esse jogo pode acabar decretando o rebaixamento do Coritiba. Para vocês terem ideia, a situação da equipe paranaense é tão complicada, chega ainda na 35ª rodada, eles não dependem mais de si para escapar. Precisam vencer
Todos. Mas todos os jogos que restam. E além disso, o Cruzeiro não pode mais somar nenhum ponto. Não pode nem empatar. Portanto, vejo que nessa rodada o rebaixamento do Coritiba será oficializado. E o que você espera do duelo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama? Vamos lá. Atlético Paranaense e Vasco. O Atlético Paranaense também não tem muitas pretensões no Campeonato Brasileiro. Já está com a vaga na Copa Sul-Americana muito bem caminhada. Dificilmente vai para a Libertadores, porque está a 6 pontos do Atlético Mineiro e vai faltar apenas 3 rodadas para o término, portanto acho muito complicado. E do outro lado tem a equipe do Vasco, que vai jogar a vida, entendeu? É o 15º lugar com 41 pontos. Vejo que tem condições de bater de frente, embora jogar na Arena da Baixada não seja nada fácil. Tem atletas totalmente decisivos, como por exemplo o Gabriel Peck, que vem jogando muito bem. Tem também o Verratti, artilheiro, sempre aparece em momentos decisivos. Além disso, não posso deixar de falar do Payet, que é impressionante. Quando não faz gol, acaba dando assistências. E mesmo quando ele não vai bem, com um lance ele acaba decidindo tudo pro Vasco. Bom, é isso aí, grandes análises aí do Daniel Godoy. E agora a gente vai seguir aqui o Conecta Sport falando do futebol internacional, trazendo os jogos para vocês que irão acontecer nesse final de semana. E depois o Daniel vai trazer aí as análises e suas observações. Começando pela Premier League, que teremos o confronto entre Manchester City e Liverpool, o Newcastle enfrentando o Chelsea, o Brentford que enfrenta o Arsenal, teremos também Tottenham e Aston Villa, e o Everton enfrentando o Manchester United. Série A no Campeonato Italiano, teremos Salernitana e Lazio, Atalanta e Napoli, o Milan que enfrenta a Fiorentina, Roma recebe a Udinese e teremos também o Juventus enfrentando a Inter de Milão. Bundesliga destacando que tivemos aí, vamos ter os confrontos entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen, Colônia e Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund, La Liga, Cádiz e Real Madrid no Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano e Barcelona, e o Atlético de Madrid mede forças contra o Mallorca. Ligue 1 do Campeonato Francês, o PSG mede forças contra o Mônaco. Já pelo Campeonato Português, Liga de Portugal, teremos Famalicão e Porto, Sporting e Gil Vicente, Moreirense e Benfica. Saudi Pro League destacando os jogos entre Al-Ettifaq e Al-Hilal, Al-Nasser e Al-Qadot, Al-Hazen e Al-Hilal, e Al-Ali e Al-Shabab. Daniel, o que podemos esperar na sua visão dessa grande rodada do futebol internacional? Começando pelo campeonato italiano, vamos falar sobre Napoli e Atalanta. A equipe do Napoli está em 4º lugar com 21 pontos. E em 5º aparece logo quem? A equipe da Atalanta. A disputa pelo G4, que dá vaga direta na fase de grupos da Champions League, está totalmente embolada. Acredito que será um jogo totalmente disputado. Teremos também Milan e Fiorentina. O Milan está em 3º lugar com 23 pontos. Perdeu alguns pontos bobos. Porque, por exemplo, primeiro tem que falar no jogo de Milan e Napoli. Depois de sair vencendo por 2-0, deixou o empate acontecer. O mesmo filme se repetiu contra o Lecce. Após fazer 2-0, o Lecce ainda empatou e quase virou, porque eles começaram a dominar totalmente. Se tivesse mais uns 5 minutos, possivelmente teriam tomado a virada. A líder, a Inter de Milão, enfrenta a equipe da Juventus. Confronto direto na luta pelo título. Se a Juventus vencer, vai assumir a liderança, porque chegaria a 32 pontos. E hoje a equipe da Inter é favorita para esse jogo, porque é um time totalmente consistente. Tem jogadores como, por exemplo, o Lautaro Martinez e o Thuram, que são totalmente decisivos. Roma e Udinese são duas equipes com momentos totalmente distintos. A Roma ainda fica de olho no G4, está em 7º lugar com 18 pontos. Do outro lado tem a Udinese, que está lutando para não cair. Está em 16º com 11, precisa vencer urgente para escapar da zona de gola. Sobre campeonato inglês, teremos um jogaço, líder contra vice. O Liverpool é o primeiro lugar com 28 pontos, enfrenta a equipe, o Manchester City, né, que é o líder, enfrenta o Liverpool, que está em 2º lugar com 27, apenas um ponto separam as duas equipes. Caso os Reds vençam os Citizens, o Liverpool ficará na liderança provisória do campeonato inglês. Teremos também Newcastle e Chelsea.
O Chelsea vem fazendo uma campanha bastante regular até aqui. Está em 16º lugar com 16 pontos. É um time que vive muito de lampejos. Enfrenta a equipe do Newcastle, que está em 7º com 20 e que também sonha com uma vaga na Champions League do ano que vem. O Brentford, que é o 11º colocado, enfrenta a equipe do Arsenal, que também pode começar a sonhar com o título. Para vocês terem ideia, o Arsenal está em 3º lugar com 27 pontos. E em primeiro está o Manchester City com 28. Portanto, a chance do Arsenal entrar na liderança desse campeonato é totalmente real. Para isso, precisa vencer o Brentford e torcer para que Manchester City e Liverpool terminem empate. Teremos também Everton e Manchester United. O Everton está em 19º lugar com 4 pontos, faz uma campanha bem ruim até aqui e enfrenta a equipe do Manchester United, que busca uma vaga no G4 da Champions League. Atualmente está em 6º lugar com 21 pontos e possui alguns jogadores importantes, como por exemplo o Bruno Fernandes, o Rashford, só que o trabalho do Ten Hag é bastante abaixo do que desejavam. Pelo Campeonato Espanhol teremos Rayo Vallecano e Barcelona. O Barcelona também está de olho, entendeu? No título, atualmente está em 3º lugar com 30 pontos. Do outro lado tem a equipe do Rayo Vallecano, que não disputa praticamente nada, entendeu? Está em 10º lugar com 18. O time do Rayo Vallecano é o seguinte, entendeu? Tá lá, mas ninguém lembra. O Real Madrid enfrenta a equipe do Cádiz. Real Madrid também luta pelo título, está em 2º lugar com 34 pontos, enfrenta uma equipe que está lutando para não cair. O Cádiz está em 16º com 10. E não posso deixar de falar de quem? Quem é o líder? Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid? Não, o líder do Campeonato Espanhol é o Girona da Espanha. O Girona está em 1º lugar no Campeonato Espanhol com 34 pontos, enfrenta a equipe do Atlético de Bilbao, que sonha com uma vaga no G4. Só sonha mesmo, né? Porque não vejo que eles vão tirar vaga de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, não. Enfrenta a equipe do Atlético de Bilbao, que está em 5º com 24. O Girona que tem o lateral direito Ian Couto, que na minha opinião poderia ser convocado pelo técnico Fernando Diniz. Teve suas chances nas convocações passadas, tanto contra a Venezuela quanto também pelo Uruguai, e não comprometeu, conseguiu até ir bem. Eu não entendi por que ele ficou de fora dessa última lista. Campeonato Alemão, o Bayern de Munique com gol de Harry Kane venceu o Colônia por 1-0. O Bayern de Munique assume a liderança provisória da Bundesliga, mas é provisória mesmo, porque amanhã o Bayer Leverkusen, o atual líder, com 31 pontos, agora está em 2º lugar com essa vitória do Bayern, enfrenta a Tá tudo certo aí, muito bem treinada. Certo aí, Bruno. Tivemos uma oscilação na sua internet, Daniel. Pode prosseguir. Pelo campeonato francês, o líder, o PSG, venceu o Mônaco por 5-2. O Mônaco agora continua em 3º lugar com 24 pontos. E o PSG conseguiu uma vitória muito importante, porque o Mônaco estava de olho nessa primeira colocação. E para fechar, sobre o Sauditão, o Al Nassr venceu o Al-Qidoufi pelo placar de 3-0 mesmo, né? Com 2 gols dele, Cristiano Ronaldo. Inclusive, hoje ele marcou um golaço de cobertura. É impressionante, mesmo com 38 anos, vem dando recado, tanto pelo Al Nassr, quanto também pela seleção portuguesa. É uma máquina esse cara. É isso aí, grandes análises aí do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando tudo aí que vai acontecer nesses grandes jogos, os que já aconteceram do futebol internacional. Seguindo o Connect Sport dessa sexta-feira, informações do mercado da bola em primeira mão para vocês aqui. Vamos começar o nosso giro de notícias falando do Zenit, que negocia a contratação do atacante Arthur do Palmeiras. Vale ressaltar que o atacante não vem sendo aproveitado pelo Abel Ferreira e pode ser negociado ao Zenit da Rússia. Al Saad do Catar prepara uma oferta irrecusável para Abel Ferreira do Palmeiras. Caso o técnico aceite a proposta e o negócio dê certo, ele seria o técnico mais bem pago do mundo.
destacando que o Avaí anuncia a saída do atacante Jael, de 35 anos, que agora passa a estar livre no mercado. Arturo Vidal, do Atlético Paranaense, entra na mira do Boca Juniors. E seguindo as nossas notícias, Corinthians, a pedido do técnico Mano Menezes, consulta a situação do atleta Bernard, que está atuando no Panathinaikos da Grécia. O atleta tem contrato até o final da temporada, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, porém o Atlético Mineiro também surge como interessado caso o atleta volte ao futebol brasileiro. E destacando que o Chelsea pede cerca de 37 milhões de euros para vender Lukaku em definitivo para Roma. E para encerrar o meu giro de notícias, temos aí que a seleção peruana, após o empate contra a Venezuela na última data FIFA, anunciou aí que o técnico Juan Reynoso deixará a equipe, já foi desligado do comando técnico da seleção peruana. Seguindo as nossas notícias com Daniel Godoy. De acordo com o portal britânico 90 Minutos, Thiago Alcântara é uma das opções consideradas pelo Barcelona para suprir a ausência de Gavi, que se machucou nesta última data FIFA. Ainda sem jogar pelo Liverpool nesta temporada, o jogador de 32 anos pode retornar ao Barça em janeiro para substituir o jovem meio-campista espanhol. Além de Thiago, outros nomes como Dani Parejo, do Villarreal, e Guido Rodrigues, do Betis, também estão na mira da equipe catalã. Neilton está de saída do Criciúma e ficará livre no mercado. Diretoria do clube decidiu não renovar o contrato do atacante de 29 anos após acesso para a Série A. O Chelsea entrou na disputa para contratar o ponta esquerda do Napoli, Kvaratskhelia, segundo informações recolhidas pela ESPN em sua versão britânica. Várias potências europeias, como por exemplo Manchester City, Real Madrid, Barcelona e o Newcastle, também se manifestaram interesse pelo meia. A busca dos Blues está alinhada com a estratégia do time londrino em contratar jovens talentos com potencial significativo, enfatizando o compromisso de construir o futuro do clube. PSG anunciou que exerceu a cláusula prevista no contrato de Gonçalo Ramos e comprou o jogador em definitivo junto ao Benfica. O atacante vai custar aos cofres públicos do clube 65 milhões de euros. Corinthians pode negociar Yuri Alberto ainda nessa temporada. O atacante recebeu sondagens do clube não revelado com valores de uma possível proposta. Um desgaste interno seria o motivo para Lionel Scaloni ter sugerido uma possível saída do comando da seleção argentina. De acordo com o jornal Olé, o técnico campeão mundial tem uma relação deteriorada com a diretoria da AFA, especialmente com o presidente Cláudio Tapia. E para fechar, Maurício, do Internacional, foi oferecido novamente ao Flamengo por meio de seu empresário André Curi. O representante do jogador vem oferecendo há muito tempo para a diretoria rubro-negra. Maurício tem contrato com o Colorado até o fim de 2027, porém Curi tenta convencer o Flamengo a contratá-lo utilizando o argumento de que os valores não seriam altos. Essas são as notícias. É isso aí, informação em primeira mão do mercado da bola na edição dessa sexta-feira do Connect Sport. Agora vamos voltar a detalhar a Série A, 35ª rodada da Série A, com destaque para a partida que está aí na imagem. Daniel, queremos saber a sua análise para o duelo entre Corinthians e Bahia. Daqui a pouco, o Bahia precisa vencer ou vencer. Não tem outra opção. Abre a zona do rebaixamento, está em 17º lugar com 41 pontos e enfrenta a equipe do Corinthians, que está em 12º com 44. Portanto, embora o Corinthians não corra elevados riscos, possui uma chance grande de não cair, mas de, quem sabe, entrar pelo bolo. Portanto, é importante que o Corinthians vença para não correr mais esse risco, entendeu? Tem, por exemplo, jogadores como o Yuri Alberto, entendeu? Que vive em uma temporada péssima, impressionante. A torcida já está de olho para se livrá-lo, mas ainda assim, de vez em quando, consegue fazer alguns gols importantes. Então vamos ver no que vai dar. Bom, Daniel, e agora queremos saber a sua análise para América Mineiro e Flamengo. América Mineiro e Flamengo. O América Mineiro não tem mais pretensão nenhuma neste Campeonato Brasileiro. É o 20º lugar, já está matematicamente rebaixado. E do outro lado tem a equipe do Flamengo, que parecia morta na disputa do título, mas agora está a apenas 2 pontos do Palmeiras. É o atual terceiro colocado com 60 pontos. E vencer ou vencer. Desculpa, mas empatar
um time que quer ser campeão. Empatar com uma equipe já rebaixada não é desculpa. Portanto, o time do Flamengo precisa vencer urgente. Só para ressaltar, essa partida acontece no Parque do Sabiá, em Uberlândia, um estádio que tem capacidade para 53 mil pessoas, porque, como a equipe do Coelho já foi rebaixada, agora eles querem esboçar uma grana. Bom, Daniel, e seguindo aqui, queremos saber a sua análise para São Paulo e Cuiabá. As pretensões no Campeonato Brasileiro está em 16º lugar, enfrenta também a equipe do Cuiabá, que está em mundo com 47. Portanto, acho que será um jogo totalmente equilibrado. O São Paulo tem um leve favoritismo pelo fato de jogar em casa e diante de sua torcida, só que acredito que será um confronto sem muitas emoções. E queremos saber o que você espera do duelo entre Fortaleza e Palmeiras. Vamos lá. O Fortaleza está a 9 jogos sem vencer, como eu mesmo enfatizei no começo do programa. Enfrenta o líder do campeonato, o Palmeiras, que na minha opinião é amplamente favorito para esse jogo e conta com quem? Com o Endrick, porque eu já falei e ressalto. Se o Palmeiras for campeão, para mim o Endrick tem que ser eleito o craque do campeonato, porque ele vem sendo o grande protagonista da equipe alviverde até aqui. E acredito que sim, o Palmeiras conseguirá uma vitória sem muitas dificuldades, muito também por conta do momento atual do Fortaleza. Bom, Daniel, e para encerrarmos, o que você espera do duelo entre Botafogo e Santos? Uma certa chance de ser rebaixado, enfrenta a equipe do Botafogo, que na minha opinião acabou o gás, entendeu? Eu acho que o Botafogo aos poucos vai ficar fora da disputa pelo título. Além disso, o Botafogo tem que tomar muito cuidado, sabe pra quê? Pra não ficar de fora do G4, porque como eu mesmo frisei, o Bragantino, que é o quinto colocado, possui 59, ou seja, 2 pontos separam a equipe do Botafogo do Bragantino. E o Botafogo, se continuar nessa queda, vai acabar se dando muito mal. Bom, é isso aí, grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy. E com essas informações e análises, estamos encerrando a edição do nosso Connect Sport desta sexta-feira. Como sempre, mais um programa bem informativo para vocês que nos acompanham. E agradecemos a grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy, mais uma vez aí ao meu lado na apresentação e com grandes análises no nosso Connect Sport. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Finalmente sextou e desejo a todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Forte abraço. Segunda-feira estamos aí. Valeu, Daniel. Um grande final de semana para você. Fica com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau. E agradecendo-aos até aqui imensamente a sua audiência pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Connect Brasil TV para vocês ficarem ligados na nossa programação. Tem o Connect Sport, Connect Music, Tribuna Oeste, programa Amigos do Bem. Temos outros programas também para estrear aí na Connect Brasil TV. Então compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso conteúdo. E para vocês que estão nos acompanhando pelo canal 15 da Rede Banda Larga, fiquem ligados na nossa programação após o Connect Sport. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana. Em segunda-feira estamos de volta aqui na Connect Brasil TV às 8 horas da noite em mais um Connect Sport. Tchau, tchau.